Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Glow and Grow. Aqui quem fala é a host Cláudia Causa. Antes de eu apresentar as convidadas, eu quero agradecer e falar um pouquinho mais sobre os nossos patrocinadores que acreditaram nesse projeto. Lead Academia Xanxerê, comprometida em ajudar a você alcançar a sua melhor versão desde 2021. Laboratório Xanxerê, referência em análises bioquímicas com 22 anos de mercado e experiência. Farma PL Foz do Iguaçu, seu laboratório de manipulação. PS English School, abrindo as portas do mundo para você há 14 anos. Móveis Causa, responsáveis pelo nosso cenário, há 44 anos no mercado. E Cláudia Causa, Biomedicina Estética, há 7 anos cuidando da sua saúde e beleza. E agora eu vou falar um pouquinho sobre as nossas convidadas, para elas se apresentarem melhor, né? A ele. Olá, pessoal, boa tarde. Primeiro, eu quero desejar muito sucesso nesse primeiro episódio, que seja o primeiro de muitos e que traga muita informação para as pessoas que estão participando. Então, eu sou terapeuta espiritual e sistêmica, fiz uma transição de carreira lá em 2020. Primeiro, eu era veterinária e recebi um chamado muito voltado para o meu propósito de vida. Então, atuo com a parte espiritual, com algumas técnicas e também com a parte da visão sistêmica, que é através das constelações familiares. Ele, muito obrigada por estar participando. Simone, pode se apresentar. Oi, pessoal. Meu nome é Simone Mocelin, eu sou nutricionista, atuo e sou formada há 13 anos na área clínica. Também quero desejar boa sorte ao podcast. Obrigada, Estou muito feliz e honrada em participar desse primeiro e obrigada. sei que vai ser um sucesso. Muito obrigada. Então, um dos motivos de eu ter escolhido esses dois temas como os principais para começar é que eu acredito que eles estão muito linkados, né? Saúde, alimentação e mental, principalmente pós-pandemia, foi algo Uhum. que o pessoal começou realmente a valorizar, né? Eu acredito que era algo que já estava muito em alta, mas na pandemia a gente viu o quanto isso pesou, porque na questão da gente ficar recluso, o fato de ter que depender muitas vezes de estar pedindo comida, a Uhum. ansiedade, sem saber o que ia acontecer, pessoas perdendo vidas. Você, principalmente naquela angústia, qualquer tosse, tu já ficava, meu Deus, tô com Covid, né? Uhum. Então, foram assuntos assim que estão cada vez mais em alta, né? Então, eu digo que, como a gente já conversou numa reunião prévia, essa ansiedade em comer os sentimentos, né, ela vai refletindo muito sobre isso, né? Não, total, assim, eu digo que a pandemia veio mostrar a gente muita coisa. Eu digo não só as coisas ruins, né, de uma pandemia, mas pós-pandemia as pessoas passaram a se cuidar melhor. Notaram a importância de uma alimentação saudável, de cuidar da saúde mental. Então, eu digo que a gente só olha muito para o lado ruim, negativo da pandemia, mas teve muitas coisas importantes. Então, assim, eu digo, não é à toa que, infelizmente, o Brasil é o quarto país no mundo com maior índice de ansiedade. É o país que mais consome ansiolíticos ou antidepressivos. E isso aumentou muito, significativamente, após a pandemia. Então, eu falo que hoje as pessoas olhando para esse lado espiritual, olhando, entendendo que há outras coisas, né, além do físico, né, porque eu digo nem tudo é só físico, mas nem tudo é só espiritual. As pessoas conseguem linkar muitas das informações. E eu digo nada melhor que a Simone para explicar sobre essas questões de alimentação. Eu falo que, para mim, na parte espiritual com a qual eu trabalho, o fato de você se alimentar é você estar presente naquilo que você está fazendo. E as pessoas passaram a não comer o alimento, né? Então elas simplesmente engolem tudo e não prestam atenção naquilo que estão fazendo. Isso não só na alimentação, mas em todas as áreas. Então, eu falo que a alimentação é tão importante quanto você cuidar da espiritualidade, da sua saúde mental, né? Exatamente. As pessoas, elas tendem a comer as emoções, né? Então, na hora de se alimentar, não presta atenção no que está comendo, na fome em si, e sim na fome emocional. Então, preenche um vazio que não seria de comida, que seria um vazio de outras coisas que a pessoa, às Exatamente. vezes, ela se nega a buscar, se nega a tratar, né? E aí ela vai buscando isso na comida. E a pandemia, ela só potencializou o que muitas pessoas já tinham, né? Essa ansiedade da comida. Então, em casa, aumentou muito o tédio, aumentou muito o ficar sem fazer nada, a ansiedade da incerteza do amanhã, né? Sim.
a própria preocupação em pegar doença, em perder um ente querido. Então, isso acabou, as pessoas acabaram descontando muito na comida, né? E aí veio os aumentos de peso desenfreados, dá pra se dizer. Eu digo a falta do autoconhecimento, né? Porque quando você se conhece, você sabe, você reconhece no seu corpo se aquilo é fome de alimento, se aquilo é fome de doce, se aquilo é fome realmente ou simplesmente porque eu tô com alguma emoção que eu não consigo lidar e eu preciso preencher isso de alguma forma, né? Uhum. Então eu digo que eu fiz dieta na pandemia. E foi muito importante porque eu passei a reconhecer o meu corpo, né? Então, assim, eu tava com vontade de comer um doce, eu comia, mas eu sabia a quantidade que eu precisava saciar a minha vontade. E as pessoas, eu acho que elas não param para prestar muito atenção nisso, né? É, exatamente. Só o fato de colocar pra dentro, né? Hoje eu ainda tenho muito paciente do peso da pandemia. Então o pessoal vem buscar perder peso porque um peso que ganhou na pandemia não conseguiu perder. Porque ela foi curto o tempo de isolamento, né? De ficar dentro de casa, mas o período de pandemia foi muito longo. Uhum. E aí teve muita gente que ficou esperando e esperando pra tomar uma atitude, e nisso foi passando o tempo e a alimentação foi só piorando. Eu, na pandemia, ganhei peso, que eu até olhei umas fotos minhas antigas e digo que como tá sendo difícil para reverter esse pequeno hábito, esse pequeno vício que foi adquirido nesse Uhum, período de emoções, frustrações, tu não ter mais a tua rotina que você tinha uhum, anteriormente, uhum. né? E você tentar agora tirar, porque assim, qualquer crise de ansiedade ou qualquer situação entra naquele modo automático de me recompensar. Ah, eu mereço comer isso, ah, eu vou comer isso. E com isso também vem aquela busca desenfreada de querer o imediatismo. Quero Isso. eliminar quase 15 quilos, que foram quase 4 anos desde a pandemia, né? Uhum, Em 6 meses. uhum. Que é o que deve ter muito na nutrição, né? Uma dieta para perder Muito, 15 quilos. muito. É o que todo mundo busca, a dieta imediata. Por isso que hoje os procedimentos estéticos, no sentido assim, cirurgias Os reparadoras, milagres. os milagres, as dietas da moda, é o que o pessoal mais busca, né? Tentar fazer coisas imediatas para perder peso rápido. Só que aí é um tiro no pé, porque daí a pessoa, ela tenta fazer isso, às vezes dá um resultado imediato, mas depois o reganho ele é muito rápido, né? Então a pessoa acaba ganhando tudo de novo e aí não resolveu. Não, o imediatismo eu acho que tá em todas as áreas, né? Tá em tudo que tá acontecendo. Eu digo que quando as pessoas, elas querem tudo para ontem, né? Eu falo não só em questão de dieta, como a questão de estética. A questão de dieta é muito assim, eu vejo, eu vejo muito questões de milagres, né? Uhum, Que é perca 50 quilos em 3 meses. uhum, E muitas pessoas acreditam que é possível. Eu falo que não é o problema a propaganda em si, mas é as pessoas acreditarem que isso é possível, né? uhum. Então, assim, você tendo todo já uma rotina ali que você faz desenfreada de alimentação errada e você quer simplesmente perder tudo isso em pouco tempo. É o desespero, às vezes até as É. pessoas já tentaram de tudo, fizeram dieta, ou às vezes até mesmo a própria questão de buscar dietas com uma retenção menor de alimentos. Por exemplo, eu sinto muita fome à noite. Uhum, Então, assim, se eu tentar reduzir muito a minha alimentação à noite, eu fico compensando em outras coisas e eu não consigo manter um equilíbrio. A gente não consegue manter uma disciplina, né? Que exatamente. tudo na nossa vida é disciplina, atividades físicas, emocional, e aí já entra o assunto do autoconhecimento, né? Porque quando você entende, Exatamente. ah, eu tô em crise, eu não tô legal, então hoje eu vou me dar, vou comer uma pizza, vou fazer uma coisa diferente. Mas Exatamente. quando você não consegue mais ter esse autocontrole, você tá sempre justificando isso, né? Uhum, Aí começa a desencadear isso, começa a pessoa cada vez ficar mais reclusa, porque tô acima do peso, não tem roupa mais que me serve, não me sinto muito bem. Aí ela nada vai resolver. Entro para uma academia, não resolve. Vou fazer dieta, fiz um mês de dieta, não emagreci nenhum uhum. quilo, E se né? Vou para frustra. terapia, às vezes tem que buscar uma medicação. E não, e eu falo que as pessoas às vezes querem, eu digo, né, a pandemia, vamos falar, a gente está falando da pandemia ali, 4 anos de atitudes erradas, né, de mudar, né, o comportamento, né, e as pessoas querem ir uma vez na nutricionista e perder 15 quilos, Uhum. as Fazer uma pessoas, sessão de terapia. exatamente, ir em uma sessão de terapia e resolver problemas de 30 anos, e eu falo porque as pessoas ainda estão na fase do acreditar em milagres, sabe? Existem milagres? Creio que sim. Eu digo, eu gosto muito dessa parte espiritual, mas nesse ponto não. Então eu digo assim, a primeira coisa é o autoconhecimento, né? Eu digo, até parece ser clichê,
Porque eu falo, virou modismo, né, o autoconhecimento, né? Só que eu digo que é um modismo que todo mundo deveria entrar. Porque quando a gente se conhece, a gente vai ter relacionamentos melhores, a gente vai ser um profissional melhor, a gente vai poder cuidar do nosso corpo melhor, porque a gente vai saber o que funciona pra gente. Porque não adianta eu fazer uma dieta que a Cláudia fez, achando que a Cláudia lá perdeu 10 quilos, vou fazer também. Não vai funcionar, não funciona igual. Então, eu falo que o autoconhecimento hoje é a chave para tudo, assim, né? Você se conhecer de todas as formas, em todos os ângulos, né? E essa história da dieta é muito unânime, né? Fui na Nutri, fiz a dieta que ela me passou, emagreci 16 quilos, né? A minha amiga viu que emagreci, me passa a dieta. Uhum. Não é assim, né? Porque cada pessoa tem uma individualidade, né? Eu acredito que também, como eu trabalho com os procedimentos, a gente monta muito a realidade de cada pessoa. Então, tu tem que Exatamente. entender se ela consegue consumir certos alimentos, se ela Uhum. não tem restrições alimentares, se Uhum. ela vai conseguir ter essa disciplina, porque não adianta só contratar o plano no período que tá em acompanhamento com a Nutri e depois tu não mantém, né? Exatamente. É que nem a história da dieta da vizinha, né? A dieta da vizinha só funciona pra vizinha, né? Para as outras pessoas não vai funcionar. Então, é a questão da individualidade, que nem tu comentou, Cláudia. Tu tem uma tendência a comer mais à noite. A tua ansiedade, ela vem maior nesse horário. Então, como é que eu vou te colocar um jejum à noite e mais comida durante o dia, se durante o dia tu não tem fome? Ou tem pouca fome? Então, tem que adequar conforme a tua realidade, conforme os teus hábitos, conforme a condição financeira de cada um, né? Porque eu não posso colocar salmão 3 vezes por semana para um paciente que só pode comer frango, né? Então, aí entra muito essa questão da individualidade. E também a questão de paladar. Hoje tem muita gente que tem muita dificuldade de consumir legumes, fruta, verdura. Então, dificulta um pouquinho, mas também tu tem que tentar montar algo próximo à realidade de cada um, né? É que essa questão do paladar e montar a realidade é muito aquela ideia do café da manhã lindo e maravilhoso, né? É. Com aquelas frutas vermelhas que a gente compra Propaganda às vezes quando tá de. na promoção. E É olha propaganda lá. de margarina, É. né? Então, assim, não é sempre que a gente consegue ter um café da manhã que nem a ele, assim. Eu, por exemplo, tem muitas vezes que eu não sei o que que é sentar apreciar um café, Uhum. porque tem uma rotina tão corrida. Às vezes eu tomo o meu café geralmente no consultório. Mas assim, de ter isso, de às vezes as pessoas veem isso nas redes Uhum. sociais, veem isso e pensam assim: nossa, o que que eu tô fazendo de errado que eu não tô conseguindo comer desse jeito de manhã? E é muito daquilo sobre a toxicidade da espiritualidade, da É. nutrição, de tudo. Tipo, uma perfeição de vida que não existe. Que você tá só no Instagram, tá só na Isso. foto, né? Sim, e ali, né, o que tá no Instagram não é 30% do que tu realmente vive, né? Eu falo assim, uma coisa que eu não abro mão, assim, que eu gosto muito, é tomar o meu café com calma. Eu digo que eu tomo o meu café com alma. Uhum. Que eu gosto de sentar e apreciar o meu café. Dá pra fazer isso todo dia? Não, eu tenho 2 filhos pequenos, eu tenho uma rotina, então, assim, não dá pra fazer isso todo dia. Só que eu não me cobro por isso. Então, o dia que dá, eu gosto de sentar, de apreciar o sabor do café, de escutar uma música, de fazer uma leitura, assim, que seja por 10 minutos, né? Então, assim, eu digo, a gente vê lá no Instagram, né, aquelas mesas postas lindas. Ai, Uhum. meu sonho, né? De poder fazer isso toda manhã, né? Suco de laranja recém-espremido, frutas frescas, O né? iogurte, Nossa. cereais. Mas não é a nossa realidade, não é a realidade da maioria das pessoas, né? Então, quem Exatamente. trabalha, quem levanta cedo e tem que sair para uma rotina, tem que trabalhar, não dá tempo, ó. Exatamente, não dá tempo. E aí as pessoas desistem, às vezes, de fazer uma dieta porque acham que tem que ser nesse nível, né? Então, eu falo Exatamente. assim, eu não gosto de castanhas. E toda dieta tem castanhas, né? Vem muito desse dilema, né? Cara, eu não vou comer. Não adianta. Fruta de manhã, não como, não adianta, não Uhum. gosto. Eu gosto de Uhum. manhã somente o café. Uhum. Somente o cafezinho preto, sem nada. Uhum. Então, assim, eu falo que quando eu fiz dieta, quando eu encontrei a Nutri que me fez olhar para essa questão de reeducação alimentar, né? Que eu não preciso seguir modismo de Instagram, olhar para isso e isso ficar tóxico na minha vida, né? Então, assim, porque eu acabo me frustrando porque eu não consigo fazer igual. Exatamente, tem que seguir a tua realidade, né? Então, se tu não Sim, consegue comer fruta de manhã, coloca a fruta à tarde, coloca a fruta à noite. De manhã não tem fome, não precisa comer, só tomar um cafezinho preto já é o suficiente, né? Concentra as refeições em outros horários que são mais compatíveis com a tua fome e também com o dia a dia, porque em função de horários de trabalho isso também interfere, né? sim. Então, tem gente que não trabalha de manhã, tem mais tempo. Tem gente que trabalha mais no horário da madrugada, no horário da noite. Então, tem que ser compatível com a realidade, né? E isso tudo é adaptável.
Sim, e é assim, né? E se você segue esse padrão ali que as pessoas te impõem, né? Você cria um círculo em volta de você que você não consegue fazer mais nada, né? Então eu falo que isso tanto para a questão de alimentação quanto para a questão espiritual, né? Que eu falo, né? Que virou aquela onda namastê, né? Uhum. Ai, não, Você não pode xingar, você não pode não, surtar, tem que ser não. sempre zen. Eu digo assim, eu venho buscando muito um caminho voltado para a espiritualidade, com maior contato com a espiritualidade. Você acha que às vezes eu não xingo no trânsito? Xingo Uhum. mesmo. Uhum. E assim, e tá tudo bem. Eu falo que o importante é quando você se conhece, você consegue voltar para o teu eixo, sabe? Você consegue voltar para isso. Porque assim, eu digo, as pessoas começam a sempre colocar, né? Ah, eu engordei é porque eu tô inchada, né? Ai, não tá dando certo porque eu tô com um obsessor, é culpa do espiritual. Por exemplo, assim, a pessoa diz, eu tô super cansada, estou com encosto. Aí tu vai Uhum. ver, come É miojo, inveja, né? É É inveja, é inveja. é coquinha, é encosto. miojo, a única coisa verde que comeu foi uma gominha. Às vezes é só uma falta de vitamina, Só, né? eu digo, esses dias mesmo, eu estava extremamente cansada, me sentindo extremamente cansada. E isso que eu cuido da parte espiritual, né? E eu fiquei pensando, o que que tá me faltando? E foi quando eu fiz exame e tava com a B12 baixa. Claro, Uhum. vou ter fadiga mesmo. Nossa, eu fiz uma suplementação de B12 injetável a terceira semana passada, 3 doses, né? Uma por semana. É outra vida. É Dá outra uma pessoa, né? energia, uma É, disposição que às vezes tu acha tô que é um mal imitando. olhado. E é só uma reposição de vitamina que resolve, né? Então é o conjunto da alimentação. Então, Tudo. o exercício, uma alimentação saudável, vai te dar muita disposição que às vezes tu não acha que tá tendo alguma outra coisa que tá atrapalhando e às vezes não é. Ou às vezes é, É, né? e assim, eu falo que quando a gente olha para o espiritual, para essa parte de espiritualidade, a gente acha muito que é só parte de espíritos, né? Que é olhar para o obsessor, para essas coisas. E não é. A espiritualidade está atrelada com a alimentação saudável. Como que eu estou cuidando do meu corpo? Eu estou dando o melhor alimento para o meu corpo? Eu estou nutrindo ele realmente com coisas boas de alimentação? Eu estou nutrindo ele com palavras boas? Ou o que está saindo da minha boca, o que eu estou escutando é só coisas ruins. Então, assim, é um conjunto de coisas, né? E nem tudo é espiritual, né? Eu falo, primeiro, assim, às vezes as pessoas, porque eu tô com problema disso, disso, daquilo. Eu queria marcar uma sessão contigo. Tá, tu já foi no médico? Tu já foi olhar se tu não tá com algum problema, né? Se não é uma depressão, se não é. Às vezes, porque eu tenho crises de ansiedade. Tudo bem, tu tá fazendo tratamento médico? Tu tá fazendo acompanhamento? Então, assim, eu digo, a gente não pode jogar tudo nas costas da Nutri, de uma terapeuta, de uma esteticista, de alguma coisa. Eu tô com queda de cabelo, né? Então, assim, peraí, por que que tá com queda de cabelo? Tudo são muitas coisas, são reflexos de consequências, não é a Uhum. causa verdadeira. Então, enquanto a gente não identificar, às vezes a gente, por exemplo, eu converso com consultório, às vezes o paciente faz atividade física, né, tenta trabalhar com a terapia, mas a alimentação é toda errada. Uhum. Vai contramão, como também Uhum. todo o resto. Uhum. Ou também esperar só o milagre, por exemplo, eu não consigo, tenho uma restrição alimentar do paladar, né, que nem tu Uhum. comentou. Só encapsulado, não consegue alimentar um corpo só na base do suplemento, de encapsulado, de shot. Por exemplo, Exatamente. eu acho legal os shot. Eu não Uhum. consigo tomar porque me dá azia de manhã. Então Então tu a já é gente uma tem pessoa que não deve consumir, então né, tem porque vai te pessoas, fazer mais mal do que bem. aquela questão assim, às vezes, porque fulana tá tomando, é muito de sempre se espelhar no outro, não entender a sua individualidade, né? É uma coisa que a gente notou, principalmente pós-pandemia, que ficou muito Uhum. nisso, na expectativa de alcançar os objetivos que o outro, com o caminho com que ele trilhou. Uhum. Só que ali tem diversos fatores. Tem o organismo, tem a questão do hábito, tem a questão de como é a sua rotina de verdade. Uhum. Uma pessoa que trabalha o dia inteiro, sai às 6 horas, vai para a faculdade, não tem, não consegue chegar ou atingir certos objetivos que uma pessoa que consegue 5 horas ir para casa, toma um banho, consegue comer, vai para a faculdade, né? Então, eu já vivi essa fase, às vezes, sair comendo para pegar a van e ir para a Uhum. faculdade. Às vezes, comer um miojo, assim, na época de faculdade, era a minha Só abrir o refeição muitas pacotinho. vezes, né? Uhum. Miojo Às cru. vezes vai comendo cru, assim, porque não nem tempo dá de preparar. Então é muito da gente entender e respeitar, porque nisso também vem aquela questão do eu quero emagrecer, mas eu não tô vendo diferença na balança, Uhum. né? E tem uma boa diferença entre emagrecer balança e emagrecer realmente, de tu notar a diferença no corpo. Exatamente, não é só o peso da balança que conta, né, então eu preciso observar as minhas roupas, ver se elas estão ficando soltinhas ou não, independente do peso da balança, e principalmente foto.
falo muito para os pacientes, não fique fazendo tanta avaliação. Tira foto. É a principal avaliação que tu vai fazer. Porque às vezes tu tá indo pra academia, tá treinando, tá desenvolvendo musculatura, se tem uma facilidade, tu vai desenvolver musculatura mais fácil. Aí tá trocando, né? Tá perdendo gordura e ganhando massa muscular. Só que a massa muscular é mais pesada do que o músculo. Aí tu vai se pesar, tu tá com o mesmo peso ou até mais. Mas tu vê que a roupa tá larga. Aí tu não entende o que tá acontecendo, né? Então, não é legal ficar só pesando, só olhando pro número da balança, né? É o conjunto. E é muito de entender esse processo também, porque nisso você já vê, daqui a pouco a dieta que eu tô fazendo agora não é mais necessária porque preciso de mais força para treinar. Então tem que mudar de uma dieta mais Exatamente. restritiva para uma dieta mais calórica. Essa parte é melhor você falar, né, que vai entender Exatamente, porque mais. tudo depende do objetivo de cada um, né? Então, a maioria das pessoas, o meu público-alvo é emagrecimento, né? O que eu mais recebo, assim, de pacientes é para emagrecimento. E a dieta para emagrecimento, ela é uma dieta totalmente diferente de uma dieta para ganho de massa muscular, porque são opostos, né? Então, a dieta de emagrecimento é uma dieta de déficit calórico, que é quando você consome menos calorias do que você gasta. Então, aí o corpo vai usar aquela gordurinha lá que está estocada para virar energia. E a dieta de ganho de massa muscular é uma dieta de superávit calórico, que é o quê? É o contrário. Você tem que mandar mais combustível para o corpo fazer alguma coisa crescer lá dentro, que é o músculo, né? Então, são coisas totalmente opostas. Então, por isso que é totalmente diferente uma da outra, né? Então, tá com objetivo, é um tipo de dieta. Mudou o objetivo, já muda o tipo de dieta, né? E o ganho de massa muscular, ele é muito mais difícil do que o emagrecimento, no meu ver. Por quê? A gente vai contra o estado natural do nosso corpo. Então, o nosso corpo, ele foi feito para estocar gordura para sobrevivência. Então, quanto mais gordura eu tenho, mais feliz o meu corpo vai ficar. Aí eu tenho essa gordurinha estocada, por isso que é tão difícil de queimar, né? Por isso que ela não sai por nada. Ai, Principalmente a pochetinha ali, e né? quando Ai, chegar Ela na essa sobra. idade, vai essa ficando paga pior. IPTU já. Isso aí. Então, assim, ó, o que dificulta muito isso, né? O emagrecimento. Então, fazer muitas dietas. Ter passado por muitos processos de perda e ganho de peso, ou sanfona, né? Uhum. Quanto mais eu deixo meu corpo louco nesse sentido, não sei o que tá acontecendo, porque cada pouco ela come muito, de Vou repente guardar. ela não come nada, e de repente ela come muito, e de repente ela não come nada. Então, meu corpo ele fica sem saber o que fazer. Então, ele vai tentar a todo custo guardar gordura. Então, cada vez é mais difícil de perder, né? Então, isso interfere muito nessa questão do emagrecimento. E o corpo, ele quer a sobrevivência. A massa muscular, ela é um tecido ativo. Ela é um tecido que faz o nosso corpo queimar gordura. Ela acelera o nosso metabolismo. Então, o corpo, ele não gosta de massa muscular. Ele gosta da gordura. Porque a massa muscular vai contra os princípios dele. É como se fosse isso. Então, eu vou pra academia. Vocês devem ter percebido isso já, né? Vou pra academia. Treino. 1 ano. Começo a ver uma musculatura legal aí. Parei de ir pra academia 30 dias de férias. O que aconteceu com a minha musculatura? Acabou. Já perdeu toda a Acabou a definição, musculatura. né? Perdeu. Porque o corpo se livra. Tu parou de estimular, o corpo se livra. Por isso que o exercício, ele tem que ser constante. Não Mas pode eu ter acho que pausa. isso é para tudo na nossa vida, né? Tudo. Pro espiritual, eu estou Uhum. bem, estou estável, consegui controlar, agora eu vou parar, não vou fazer mais nada. Hum. Não, pode ser que a gente reduza o ritmo, mas o quê? A gente vai respeitando o processo da continuidade, a mesma coisa da dieta, que é esse o problema que eu vejo e eu já passo, falo por experiência própria também, de tentar muita coisa, né? Chega num período, não consegue mais manter porque para com a disciplina, ou às vezes que nem essa própria questão, assim, nossa, tô fazendo dieta, gente, parece que eu tô mais pesada na balança. Uhum. Tanto que chega um período que agora eu voltei pra academia mais intenso, eu não me peso mais, porque senão dá frustração. A gente fica Uhum. com aquela frustração, aí chega num ponto que o psicológico começa a afetar, que a gente diz, não tô vendo resultado, não tô conseguindo emagrecer como eu queria, não entrei ainda na calça que faz 6 meses que eu não entro. E ela não me serve mais e eu ainda não consegui entrar, vou fazer o quê? Vou partir para uma medicação. Aí vem aquela questão de se auto-prescrever. Vou medicar, tô me medicando sem ajuda médica, porque eu vi dica daqui, fulano de cá A tomou lá. blogueira, né? Aí quando começa a mexer com o Vi. psicológico, aumenta minhas crises de ansiedade, começa a ter alterações diferentes, meu corpo parece que tá inchando cada vez mais. E aí, o que tá acontecendo, né? Não, e é o processo, né? Se você se conhece, né? Que eu digo que parte de todo o princípio, se você se conhece, você vai entender esse processo. Eu falo assim, porque quando a pessoa quer ali perder, eu falo que é o tal do modismo e do imediatismo, né? Ela quer perder 5 quilos para ir numa festa. Ela tem uma festa para ir, ela quer perder 5 quilos.
Beleza, tá tudo certo. Só que eu digo, se você se conhece, você vai entender o teu corpo, você vai entender o teu processo e principalmente, né, além de conhecer, você vai respeitar o seu processo. Eu digo porque terapia não é coisa de luxo, não é coisa de quem tem problema, é para quem quer resolver os problemas. Então, eu falo que a terapia, eu digo que tem muitas pessoas que ainda têm esse pensamento, né? Que terapia é luxo, é pra doida, é pra não sei o quê, sabe? Que não precisa, sabe? Mas a terapia é justamente para você passar pelos processos de uma forma mais leve. Porque quando você se conhece, você vai ter crise de ansiedade. Porque assim, olha, me desculpe, mas quando as pessoas falam que a ansiedade tem cura, não, ela não tem cura. A ansiedade é muito importante, porque imagina você vivendo hoje sem pensar no que você vai fazer amanhã. Então, assim, porque a ansiedade é pensar no futuro. Você imagina você vivendo hoje, eu vou comprar isso hoje porque eu quero. Mês que vem a conta chega. E aí? E aí? E aí, como é que você vai fazer? Então, assim, eu digo, o excesso dela é problema, né? Tudo que é excesso é problema. Então, assim, quando você se conhece, você sabe se você está entrando numa crise de ansiedade. E não é que você talvez não vá entrar nessa crise, talvez você vá entrar na crise, mas você vai conseguir sair muito mais facilmente, né? Exatamente, saber controlar, porque até quando você está fazendo uma dieta, não é que você vai ser o orgulho da Nutri todos os dias. Você não vai ser. Me desculpe, mas não tem como. Você não vai postar, né? Ou se posta Marca, oculta. isso aí, marca que a Nutri não veja, né? A Nutri tá lá de olho. Mas assim, é quando você reconhece, né? Você se conhece. Poxa, hoje eu tenho uma festa, eu tenho uma comemoração. Eu vou tomar uma taça de champanhe na segunda. Vou tomar, tá? Vou tomar uma taça de champanhe na Vou comer um segunda-feira. pedaço de pizza. Vou comer um pedaço de pizza. Sim, vou. Mas amanhã eu sei voltar. O problema é que as pessoas fazem dieta, fazem qualquer coisa na vida e não conseguem voltar. Exatamente. E fazer o extra faz parte do processo. Também é saudável e é equilíbrio, né? Porque uma dieta sem equilíbrio, ela não é duradoura. Então eu tenho que ter o meu final de semana, durante a semana, aniversário, comemoração que eu vou ter, a pizza, o chocolate, às vezes a bebida alcoólica que a pessoa costuma tomar, gosta de tomar. Então eu tenho que ter esses momentos, mas é justamente isso. Eu tenho que saber voltar. Eu tenho que saber o quanto eu posso, né? E que se no dia seguinte eu conseguir voltar para minha rotina, pronto. Aquele ponto errado, ele não me atrapalhou em nada. Eu não perdi, não deixei de ter resultado Porque por não causa é disso. um dia que você errou na dieta que tu vai engordar 1 quilo, né? Exatamente. Que às vezes tem muito disso, ai meu Deus, vou ganhar quantos quilos? Não, é uma continuidade, é a mesma coisa da ansiedade. Nossa, essa queda de cabelo, ela não é de hoje, ela é de 3, 4 meses atrás. Então, assim, quando o teu problema de 3, 4 meses já se solucionou, você tá tendo a consequência dele. Então, é você se autoconhecer e entender. Hoje eu entendo, eu entro numa crise de ansiedade, eu entendo todos os gatilhos que ela desencadeia. Consequentemente, eu não vou ficar me martirizando e me cobrando, porque é um processo meu. Vou tentar controlar o máximo para evitar que ela aconteça. Acontecer, eu vou vivenciar. Tá tudo bem. Mesma coisa do peso. Muito tempo eu fiquei brigando, evitando, não tirava nem foto, né? Mas hoje eu entendo que isso foram consequências de escolhas e ações. O que que eu posso fazer? Me vitimizar? Não, vamos correr atrás. Se eu quero mudar, então vamos atrás do meu processo. E a mesma coisa é isso na terapia. Tu não pensa que tu vai lá pra tu ouvir que você é o alecrim dourado e todo mundo tá contra ti. Tu vai tomar paulada que às vezes vai sair de lá com raiva da terapeuta. Vai dizer, mas que sacanagem, tô pagando pra ela me xingar? Vou no almoço de família, né? Eu falo que a terapia, eu digo, não é nem que a terapeuta te xinga, né? Às vezes sim. Às vezes te traz, te volta pro eixo, na realidade, né? Então, assim, eu falo, porque ser vítima da situação é muito confortável. É muito bom, O né? vitimismo é confortável. E daí isso reflete a Nossa, comida, né? tudo. E assim, como é bom ser vítima, né? Eu falo, o que que é uma vítima? Ai, mas o que que é o tal do vitimismo, né? Quem que é a vítima? Por exemplo, eu digo que é uma situação básica. Alguém sofreu um acidente. Eu sofri um acidente. Eu sou a vítima do acidente. Como é que eu vou ser tratada? Ai, coitadinha da Elisângela. Você tá bem? Você quer isso aqui? Você quer isso aqui na mão? Quer que eu faça isso pra você? Sabe, a vítima é essa pessoa acalentada, cuidada, cercada de carinho. Quem não quer ser assim? Agora, quando eu preciso assumir o protagonismo da minha vida, aí o bicho pega. Porque não vai ser a Nutri que vai comer pra mim. Sou eu, né? Que vou preparar meu alimento e comer e fazer as minhas escolhas ali num restaurante. Então, sou eu que ali, diante de 30 opções, eu vou ter que fazer a minha escolha.
Na terapia, não é a terapeuta que vai resolver para você. Então, eu falo que eu recebo muito isso em consultório, que é as pessoas chegam, ai, eu tô com crise de ansiedade, o que que você pode fazer? Uhum. Nada, eu não posso fazer nada. Entendeu? Colocar a responsabilidade em cima do outro, né? E é aquela história Exatamente. do vitimismo, entra na questão do automimo, né? Então, hoje eu não estou bem, então eu vou me automimar. Então, Ai, vou eu comprar um chocolate, um refrigerante, um salgadinho, uma bolacha, e vou sentar em comer. casa na frente da TV e vou comer tudo, porque eu mereço. E isso Merece vai por virando quê? cada vez mais rotina. Rotina, porque daí o paladar, ele vai se acostumando a receber esse tipo de alimento, há muita gordura, muito açúcar, há um estímulo de explosões muito grande, que tu se sente bem naquele momento, por alguns segundos comendo aquilo. Sim. Aí depois passa esse momento de prazer, aí vem o mal-estar, vem o inchaço, vem a culpa, vem a dor de cabeça, vem todo o mal-estar, e aí não tem mais o que tu fazer porque tu já comeu, né? Aí tem gente que acaba, às vezes, desenvolvendo algum transtorno alimentar, né? Porque daí se culpa e tenta E colocar daí pra quer fora. tenta reverter de outra maneira. Sim. Exatamente. Então, assim, nada melhor do que as terapias, do que se conhecer, do que tentar buscar de todas as formas, né? Então, envolver ali o exercício, a alimentação, a terapia, tudo para você se conhecer e conseguir passar por essas situações o mais fácil possível, né? Não, porque assim, eu digo, o doce, ele vai liberar hormônios ali, fazer o teu corpo liberar hormônios como um exercício físico, né? Então, o que que é mais fácil? É eu Eu comer um sou formigão. chocolatinho? Eu na É. crise de ansiedade, eu vejo assim que eu consigo perceber quando eu tô entrando na crise, quando a minha compulsão por doce aumenta. Quando não é no período menstrual ali, TPM, quando vem eu digo, vou entrar em Mas crise, isso, porque eu sinto esse desejo de dizer, eu preciso comer esse doce. Se eu não mas comer, eu isso vou arrancar o braço de alguém. Mas isso É é a nesse nível. importância de se conhecer. Você se conhece, você sabe que você está entrando nisso. Então eu digo, aí é a questão, eu consigo me controlar, né? Então assim, eu me conheço, eu sei que se eu estou entrando numa crise de ansiedade, a minha vontade de doces, de chocolate aumenta. Se eu estou numa TPM, a minha vontade, eu não sei por que também, porque eu também sou assim. Deve ter alguma explicação divina, né? Sim. E eu preciso comer esse doce, né? Eu sinto que eu tô chegando nesse período porque eu preciso comer esse doce. Então, peraí, então eu já me conheço. Eu já fico nessa, eu tô pra menstruar ou eu tô Eu em tô. crise de Mas ansiedade. é sinal que você se conhece. Eu falo, o próximo passo é a gente aprender a se controlar. Então, assim, uma coisa que eu aprendi muito nesse processo, que eu passei por um processo de controle hormonal e emagrecimento e tudo, que era literalmente, eu tenho vontade de comer um brigadeiro, eu tenho vontade de comer um brigadeiro. Então, assim, eu entender no meu corpo o que que eu quero. Ah, não, eu tenho muita vontade de um brigadeiro. Meu negócio é sorvete. Eu tenho muita vontade de um sorvete. Então, vai lá e toma uma bola de sorvete. Senão, você vai ficar procurando meios o dia inteiro Isso. para saciar a tua vontade do sorvetinho. Exatamente. Então, assim, aí vai lá, eu sempre sugiro, não compra um Um pote. pote e vai para casa. Vai no lugar, na sorveteria, toma um sorvete pequeno, que ele vai te saciar. Se tu tiver o sorvete em casa, tu vai consumir um pouco, vai passar vontade, só que o sorvete vai ficar lá. Aí à noite, no dia seguinte, tu vai lá e vai comer sorvete sem nem ter vontade, só porque tá lá. Porque fica uma pulguinha atrás da orelha falando assim: ai, tem sorvete no freezer. Tem sorvete no freezer. Ah, vai Tem estragar. sorvete no freezer. É, Vai isso ficar muito aí. Aí ruim. tu vai lá e come sem necessidade. Então, não ter estoque de coisas que você não sabe que não pode comer em casa, né? É. Isso faz toda a diferença. E assim, né? E é a questão, né? Quando você toma o sorvete no teu estado de presença, né? Você vai se saciar. Quando você come o chocolate num estado de presença, você vai se saciar. Porque uma coisa é, tô com vontade de um sorvetinho. Comi o sorvetinho ali rápido. Mas Você isso é nem até pela sentiu. comida, do se Tudo, saciar, tudo. de comer, mastigar devagarzinho, sentir o sabor do alimento. Exatamente. Porque o sabor a gente só sente na língua. Sim, E o que a gente faz? Quando tá com muita fica muito vontade, pouco. coloca pra dentro, dá uma mastigada e engole. Aí Uhum. passa aquele sabor, porque ele durou um segundo na tua língua, e aí tu pega mais pra tentar sentir o gosto. E tu faz o mesmo processo. Pra tentar saciar. Exatamente. Então, assim, coloca na boca, deixa derreter aquele chocolatinho, saboreia. Isso vai trazer uma sensação de que tu comeu meia barra e tu comeu um quadradinho. Mas pelo tempo que ele ficou na tua boca. Sim, porque é assim, eu falo que. E isso a gente leva pra tudo, né? Que as pessoas têm muito aquela questão assim que. Ai, eu gostaria muito de meditar, mas meditar era pra quem tem tempo. E eu não tenho tempo, né? As justificativas. Então, assim, isso é, eu falo que quando a gente aprende que meditação é o estado de presença, é você estar presente naquilo que você está fazendo, você pode meditar enquanto você almoça. Ou enquanto Você você, toma um sorvete? quando você toma um sorvete, você pode
estar presente naquele momento, sabendo, prestando atenção em tudo que você está fazendo, né? Porque meditar, ao contrário que as pessoas acham, né? Que é silenciar a mente, ser um Buda, que consiga Ficar sentado em meditar cima de uma duas... pedra num Não, rio, gente. assim. Namastê, né? Não. E essa questão do meditar é você estar presente no que você está fazendo. Gente, eu falo assim, as pessoas acham mesmo que a gente ainda vai conseguir chegar no grau que nós vamos conseguir silenciar a nossa mente? E eu digo, olha, tudo que eu faço, tudo que eu busco, eu acredito que nessa vida não. Mas você não vai conseguir nunca silenciar a sua mente. Porque assim, você para meditar, né? E vem, nossa, eu tenho que comprar cebola, tenho que comprar Começa a pão. vir coisa, ai meu Deus, Ai, esqueci porque de a mandar roupa na recado pra máquina. fulano. esqueci a janela aberta e acho que vai chover. É. E tá tudo bem. Será que eu desliguei o secador? É, isso aí. E meditar não tem nada a ver com isso, né? O meditar é você estar ali naquele momento, prestar atenção aonde está o seu corpo, como é que está o seu corpo, como é que está a tua respiração, é fazer aquela respiração consciente, prestando atenção no ar entrando, no ar saindo, e é prestar atenção assim, veio a mensagem lá na tua cabeça, né? Esqueci a máquina ligada, né? Preciso tirar a roupa da máquina. Tudo bem. Veio essa informação, aceita essa informação, eu digo, mas agora eu não posso. Vai vir outra. E tá tudo bem, e a gente vai trabalhando, e vocês vão percebendo que quando a gente vai passando, a gente vem menos informações, mas a gente não vai silenciar nossa mente. Não vamos conseguir chegar nesse estado de Buda, né? Que Buda, eu acho que é um dos únicos, né? O budismo que medita e consegue silenciar a E mente. ficar por horas e Fica por horas. Porque às vezes horas. as pessoas pensam assim, ah, eu não vou fazer porque eu não tenho tempo, porque tem que ficar por horas. Não, às vezes é todo um preparo. É você tirar 5 minutos. Porque eu digo, os 5 minutos da meditação é que nem os 30 segundos da prancha. É. Não termina nunca. Né? Daí tu pensa assim, nossa, já se passaram 4 minutos. Tu vai olhar 1 minuto. Falei, meu Deus do céu, mas É. mal comecei. Então, é desde esse processo, comer devagar, dizer não. Hoje, nessa refeição, eu me permito levar 15, 20 minutos para apreciar minha refeição. Aí, então, que às vezes faz dieta, faz academia, faz terapia, mas na hora da alimentação, ali, ó. 5 minutos terminou. Tipo, Come. 5 minutos a pessoa já comeu tudo que tinha para comer. E chega um certo período, meia hora, 1 hora depois, tô com fome de novo. E agora, Porque é a vou questão da beliscar aqui. sociedade, né? E daí tudo isso gera uma consequência, né? Aí tu come rápido, não dá saciedade, porque o hormônio ainda não foi liberado. Aí tu quer comer logo em seguida uma sobremesa, alguma coisa, porque tu tem fome. Aí tu mastigou pouco, a comida ela desceu inteira. Aí vai pesar no teu estômago, porque o estômago tem que trabalhar o dobro para fazer a digestão. Aí o intestino vai travar, porque o bolo fecal não vai ficar aquela coisa harmoniosa como deveria ficar. Vai ficar mais firme, vai ficar com menos água. Então, é uma coisa que vai levando a outra. Não é uma coisa que tu faz aquilo errado e deu. É É um uma consequência, né? ciclo Aumenta o vicioso. suco gástrico, consequentemente a pessoa tende a ter mais azia. E assim vai, Exatamente, virando. refluxo. E chega num ponto que ela tem que ir para o médico, porque o caso já é medicação. É. Aí Aí, começa com a medicação, aí a medicação tem um efeito colateral. E aí vai. Aí trata o efeito colateral. Aí vai. Exatamente. E não daí começa a trata. desencadear outros efeitos. Daí E- a pessoa começa a ficar frustrada, começa a ficar ansiosa, fica estressada, porque às vezes tem que retirar certos alimentos, principalmente quando mexe nessa questão de estômago, né? Então, muitos alimentos que as pessoas costumam consumir, principalmente um café, que é uma bebida do brasileiro, chimarrão, tem que ficar Tem que sem. tirar. Daí como é que faz? Né? Eu digo é a mesma coisa numa dieta de tirar o doce. É realmente uma coisa muito difícil. Assim, não vamos dizer que é difícil porque a gente está impondo uma mentalidade, né? É. Mas assim, para quem tem esse vício, porque não sofrido. deixa de ser um É um vício, vício, um vício. você tem que entender que é um processo. Então, uma Uhum. vez eu comi uma barra, agora eu vou comer só metade da barra. Daí assim eu vou gradativamente. E isso vem muito desde a infância, né? Então, assim, eu vejo quando eu era criança, assim, eu não tinha limite para doce. Comia, adoçava café, adoçava o mamá, adoçava tudo que ia comer, Era tudo tudo suco, doce. tudo era doce. E a gente desenvolveu esse paladar pro doce. Aí, quando a gente é criança, é quando a gente desenvolve todo o paladar da nossa vida, digamos assim, né? E aí, depois, pra cortar, é muito mais difícil. Por isso que quem tem filho, é legal tentar cuidar isso desde agora, pra eles não sofrerem o que a gente sofre hoje, né? Não, eu falo que eu tenho 2 filhos, né? E a maior dificuldade que eu vejo com as crianças é justamente essa questão de mudar o paladar deles. Porque quando eles se acostumam com uma determinada coisa, nossa, é extremamente difícil você trocar isso. Assim, eu digo, e tanto da parte boa, assim, por exemplo, eu percebo, meu filho mais velho, ele gosta de salada, mas não me coloque um pingo de sal, porque ele não gosta. Porque eu sempre dei as coisas in natura para ele, natural, né? Então, tudo sem tempero. Então, ele gosta do sabor. Ele diz: se você coloca sal na minha salada, fica sem sabor.
Ele só Então sente você o já sabor do sal. Você sente muito salgado, né? Exatamente. Então, assim, isso é tudo pro doce, isso é pra... E assim, eu digo, nós, né, velhos, não, né, na os flor da jovens idade, jovens, senhores. jovens senhoras, eu falo, é muito mais difícil. E quando você não conhece, né, quando você não se conhece, fica mais difícil ainda. Eu percebi muito disso do paladar com o café. Eu era 3 colher de açúcar para o café, né, desse nível. Então eu comecei a desenvolver o hábito de reduzir Ah, o açúcar no café, só que eu tive que mudar o formato do café. Então, comecei a fazer um café mais saborizado, com Uhum. ervas, né, fui indo gradual. Mas, por exemplo, se eu vou tomar um café de maquininha, não existe a possibilidade de eu tomar sem o açúcar, que eu não sei, acho muito mais forte, até dependendo dos cafés, alguns lugares falam: "Vou experimentar sem açúcar". Nossa, tem uns que não dá, não, tem que o pôr. café expresso, eu acho que ele é bem mais forte, é É, difícil de mas tomar assim, mesmo de tu sem entender, açúcar. hoje eu consigo consumir o café sem açúcar, praticamente. Mas assim, foi praticamente quase um ano de eu São anos trabalhando esse tentando ali, né? hábito para Reduzindo e mim tal. conseguir tomar um café sem E eu açúcar. falo que, e é um detalhe, né? Eu falo também que quando você passa a consumir o café sem açúcar, você realmente sente o sabor do café, É. Antes era o sabor do açúcar. do açúcar. Então, assim, aí você passa, aí você vai dizer assim, eu gosto ou não gosto do café. Então, eu falo, quando eu passei a tomar o café, consegui passar a tomar o café sem açúcar, nossa, é muito mais gostoso. É você saborear o café, você sentir aquele gosto do café, o cheirinho do café, né? Então, eu falo, tudo é hábito, né? Tudo é questão de rotina, tudo hábito. Então, quando você vai criando os hábitos saudáveis, né? Que seja na tua saúde mental, que seja na tua alimentação, você consegue levar isso por muito tempo. E assim, tem gente que consegue ter mudanças rápidas. Começou, eu já tive muito paciente assim. Começou na Nutri, começou a ir pra academia, foi. Engrenou, se acostumou, foi uma maravilha. Nem 10%, né? 90% tende a ter muita dificuldade em manter hábitos. Então aí entra a questão de ir aos poucos. Então tu não precisa começar na academia 5 vezes por semana. Começa com 2. Vai 1 ano, 2 anos 2. Aí depois tu aumenta para 3, porque tu já tá acostumado com 2. Aquele 3 vai ser um pouquinho de esforço a mais, mas não muito, porque tu já se adaptou com as 2. Mesma coisa o açúcar, né? Então tu estava acostumado com 3 colheres. Reduz e fica 1 mês com 2. Depois mais 1 mês com 1. Depois com meia, até tu tirar. Depois tu não vai me sentir falta. E isso vale para tudo, né? Não só para o café, não só para o exercício, mas para tudo. Não precisa ser radical de começar tudo ao mesmo tempo. Vai aos poucos. É Isso tende a que dar um as resultado bom. pessoas querem muito imediatismo, querem Sim, mudar desde um hábito, desde a perda, desde o controle emocional para ontem. Então, eu quero isso para ontem, eu quero rejuvenescer 20 anos sem filtro solar em uma semana. Então, é muito disso da busca imediatista que a gente também teve muito gigantesca com a pandemia, né? Isso sim. também, não que não tivesse antes, mas assim, na pandemia parece que isso fortaleceu mais ainda e fez com que as pessoas ficassem doentes com esse imediatismo, porque eu não atingi, porque fulano em uma semana conseguiu perder tanto ou reduziu, às vezes é inchaço, né? A pessoa tirou, por exemplo, um consumo de um álcool excessivo, começou a beber mais água. Aí, com isso, nossa, ela melhorou um monte, mudou. Vou fazer isso também, mas o meu biotipo é diferente, eu tenho hábitos diferentes. Então, é aquela coisa assim, ah, mas não consegui, então entra na frustração, entra no desespero, vou apelar para uma medicação para me tirar efeito, me desencadeia um problema de saúde maior, me desencadeia um transtorno emocional que eu não tinha até então, né? Quadros de pessoas que depressão ou já tinham, digamos, se tratado, estavam estáveis, piorou, ansiedade aumentou muito mais. Nossa, eu Então, tive esse exemplo em casa. Os meus pais, eles são idosos já, né? Eles caíram numa depressão profunda durante a pandemia. E daí o isolamento, e Sim. aí as atividades dos idosos foram as primeiras que foram cortadas, porque eles eram um grupo de risco, né? Então, assim, o isolamento. Eu digo, teve muitas coisas que atrapalhou demais, né? Isso, assim, assim, minha mãe teve uma crise de ansiedade que ficou internada uma semana. Ela teve como se fosse, tipo, poderia ter sido um AVC, um problema cardiovascular, e até conseguir descartar todas as possibilidades e descobrir que foi uma crise de ansiedade. Então, assim, coisa que nunca tinha acontecido. Então, eu falo que, só que se eu falo que se a gente tá num processo da gente se conhecer, né? Porque eu falo, a nossa geração é a geração que consegue entender que isso não é besteira.
É a geração que consegue buscar ajuda quando é Que é, necessário, que é uma necessidade, que que é não uma é um luxo. necessidade. Ah, não tem porquê. Por exemplo, eu vejo a geração da minha mãe, é uma geração que muitos ainda buscam, né? Graças a Deus, muitos buscam. Mas a maioria é que, não, eu não preciso disso, Não tô né? doente. Então, Não quero gastar. é Uhum. isso que eu falo que é a mente escassa, né? Então a gente esquece de ser abundante em todas as áreas da nossa vida. Então eu falo que às vezes você desencadeia algo agora, né? Por exemplo, desencadeou uma ansiedade, uma depressão. Não é que não tinha. Tinha, mas ela estava mascarada. Ela não era tão N- forte ou ela não tomava conta de ti, Não, né? não, porque você fazia. É assim, eu falo que o que desencadeou. Por que que desencadeou? Porque na pandemia você teve que conviver com você. Você teve que se olhar no espelho, você teve que conviver a maior parte do tempo pensando nas coisas da sua vida. Você não podia ir para o trabalho, E né? você Quem tinha trabalhava aquele acesso fora. às redes sociais constante, você não saía Constante, que daquilo, você né? só consumia coisas ruins, negativas. Então, eu digo, quando a gente não tá bem internamente, qualquer palavra que vem de fora, né, pode me atingir, tanto para o bem quanto para o mal. Então, quando você estava ali na pandemia, eu digo, teve um índice muito grande de pessoas que se separaram. Por que aconteceu isso? Porque as pessoas tiveram que conviver uma com a outra. E teve também um número alto de casamento, Porque né? as Nesse pessoas. período. Porque Nesse daí período, e agora? Estamos aqui, ficamos presos muitas vezes, né? Exatamente. A pessoa acaba se juntando, Uhum. aquela incerteza de começou a trabalhar home office, o que vai ser de nós, vamos tentar reduzir os custos, Uhum. junta ali, vamos dividir tudo. Exatamente. Viram que se davam bem mesmo, ficando grudados o dia Sim, todo. E casais, às vezes, de muito tempo que acabaram se separando. porque esses casais de muito tempo, eles não conviviam, né? É. Eles saíam, eu digo Só assim, dormiam juntos. eu digo assim, eu vejo em casa, assim, eu não separei, tá? Mas eu vejo eu e meu marido, a gente sai cedo, né? A gente, na época da pandemia, a gente saía cedo, os dois, cada um para um lado, porque o meu serviço não parou, o serviço dele também não parou, né? Ele trabalhava em agência bancária e eu parte veterinária, isso não parou. Então, cada um ia para um lado. E a gente não convivia, né? Sempre foi assim. E na pandemia a gente só conviveu quando a gente pegou Covid. A gente teve que conviver. Mas, assim, eu digo, é aí que você conhece as pessoas, né? Então, assim, é aí que você sabe se você consegue conviver com ela mesmo. E é a verdadeira de um relacionamento, né? Você não vai estar Exatamente. bem nos dias e tá tudo E eu bem. digo, foi tão bom. Eu digo, foi a parte mais gostosa da pandemia, foi ficar eu, meu esposo, as duas crianças e os animais em casa, só nós. Em silêncio total, em Sem harmonia total. programação, sem uma outra Vamos alteração. levantar aqui, ó. Vamos levantar, vamos fazer o quê? Vamos deitar na grama hoje. Vamos comer uma coisa diferente. Exatamente. E foi muito bom, mas muitas pessoas viram esse processo ali. E eu acho que, na realidade, eu acho que nem foi do mal se separar, foi entender que estava tocando um casamento que não Uhum. existia mais, né? Não era bem um relacionamento, né? Não, não. Antecipou algo que iria acontecer lá pra frente, né? Sim, eu falo que. E aí as pessoas que não se conheciam literalmente descontaram na alimentação. E foi Aí. um reflexo, porque daí também nesse momento foi aquela questão que cresceu muito a demanda da entrega, do o delivery, né? delivery. Sim, Então compra hoje excessiva. você até no Muita mercado, compra, você compra, consegue fazer compras do mercado em online. casa. Isso foi muito Tudo bom, online. né? É maravilhoso, assim. E aí, assim, aí tu fica muito na questão da rede social, porque não tinha o que fazer, né? Então era TV e rede social. Aí tu via alguém, eu nunca vi tanta gente fazendo pão igual na pandemia. Nossa, eu fiz uns Todo mundo par de- fazendo pão. Aí postava o pão. Aí alguém via lá o pão e ia lá fazer o pão. Pegava receita e ia lá Pegava fazer receita Ou do igual. tu, pão. eu vi uma receita diferente, vou fazer uma massa, vou fazer uma coisa diferente. As Exatamente. pessoas foram pra cozinha Exatamente, tu não pra ficava fazendo controlar. coisinhas fit, né? Tu fazia Não, as não. coisas calóricas. Então aí tava lá, tu tava lá sem fazer nada, acabava comendo. E todo dia inventava uma receita nova, gente. Eu Fazer fiz alguma coisa várias coisas diferente. novas na E pandemia. daí, nisso também tentando mascarar todo o medo da incerteza do que iria acontecer, né? Tá. Que eu, graças a Deus, não perdi ninguém da família nesse período, mas teve muita gente que teve perdas, então. Eu falo que para a parte espiritual isso foi muito tenso, assim, sabe? Porque a vibração energética do planeta como um todo era muito baixa. Muito baixa, assim, de um grau que qualquer pessoa conseguia sentir quando conversava com outra que a energia não estava legal. Porque era a energia, aquela energia de morte, de perda, de De medo. medo. Então, essa energia para a parte espiritual, né, voltando basicamente para essa questão espiritual, atrapalha a gente em todas as áreas. Então, assim, eu falo, nós somos pilares, né? Então, nós somos físico, mental, emocional e espiritual. Então,
os 4 pilares têm que estar equilibrado para as coisas andarem junto, né? Para as coisas irem bem. E a pandemia estragou tudo isso, né? Então, a pandemia estragou o físico, a pandemia estragou o emocional, acabou, detonou o emocional, a pandemia estragou o espiritual, porque as pessoas não tinham mais nem fé, nem sabiam mais o que ia acontecer. Então, as pessoas se preocupavam assim, eu não sei como é que vai ser amanhã, né? Deixou Então, muita sequela, né? deixou muita sequela. E muito medo até hoje, Muito. né? Uhum. Porque as pessoas realmente ficam e se acontecer de novo, como é que eu vou É. estar preparado? Será que eu vou estar preparado? E fica muito aquela incerteza. E daí nisso volta o quê? O emocional alterado, começa a dar crises, né? Eu praticamente cortei qualquer noticiário da minha vida para mim poder ter um pouco de sanidade. Uhum. Então, eu raramente fico sabendo de alguma coisa. Eu também. Mas de você também tentar entender quais são, o que aquilo vai te fazer bem, né? Que essa questão da pandemia, ela também trouxe muita coisa ruim, mas ela também trouxe muitas mudanças, né? Que iriam Trouxe uma demorar, às vezes, 10 proximidade. anos para acontecer, Sim, né? evoluiu muita coisa em 4 anos, que coisa que demoraria uns 10, né? Então, eu digo, Uhum. Esse negócio de todo mundo ir para as redes sociais, muitas vezes você conseguir fazer uma terapia online, tu conseguir, porque às vezes assim, eu não consigo porque tô no meu trabalho, eu tenho 1 hora de intervalo, mas daí eu penso assim, eu tenho que sair, pegar um transporte, que nem nós somos de cidades pequenas, mas pega cidades gigantescas, às vezes tem que ficar 2, 3 horas. Então você consegue, ali pelo celular, fazer minha terapia, consigo conversar com a minha Nutri, consigo receber ali, fazer a consulta online, então ela me manda as informações, a gente se vê uma vez no mês ou a cada tanto tempo para fazer a pesagem, consigo ter esse cuidado, né? E Então funciona ela super também bem, né? veio para sim. algumas coisas bem. E eu falo que assim, até essa questão do online ajudou tanto, porque às vezes eu não me identifico com uma terapeuta ali da minha cidade, né? Eu vou Exatamente. buscar em outro lugar. Ai, nossa, vi essa terapeuta lá em São Paulo. Nossa, ela tem a mesma visão do que eu gostaria muito, tipo, mas eu não posso ir lá, né? Como é que eu vou ir fazer terapia em São Paulo, né? É, E e hoje em dia isso é possível. Então A eu gente falo, consulta. aproximou e desaproximou também, porque aí É. vem já aquele do sim, convívio, de a gente as mexer pessoas mais. evitam, né? Só que também trouxe essa praticidade. E também, em contrapartida, trouxe muita informação e desinformação. Uhum. Como, né? Muita fake news, muita gente tentando se promover a qualquer custo, né? É, vendendo Vendendo muita milagres. coisa que não funciona, que é tudo por dinheiro, né? Então a gente tem que saber filtrar. Sim, e eu digo em todas as áreas, né? Eu digo, as pessoas infelizmente se prevalecem, né, de algum problema para querer ganhar dinheiro, Se né? aproveita da dor do outro, né? Algo que dói muito, que é aquela coisa que eu falei, tô acima do peso, é uma coisa que me incomoda. Mas tem tal coisinha que vai solucionar mais imediato, mas é uma consequência. Se a pessoa não tem isso nela, eu entendo que isso é uma consequência do meu processo, ela vai se submeter, eu vou tentar. E nisso ela gasta dinheiro, tem um problema de saúde, fica pior do que estava, e vai cada Não, vez se ou até frustrando mais. consegue, né? Eu digo, num curto período de tempo, consegue. Ah, perde lá 5 quilos numa semana, mas perdeu líquido, né? Perdeu massa muscular. Exatamente. E vai perder, assim. Eu falo que uma coisa que me chamou muito a atenção ali, no finalzinho da pandemia, foi quando eu vi um outdoor escrito assim: perca até 50 quilos em 3 meses. Eu falei, meu Deus, se eu perder 50 quilos, eu vou ficar com quantos Gente, quilos? nem a bariátrica tu não perde 50 quilos em 3 E meses. assim, Tu corta um pedaço do estômago e um pedaço do intestino, né? Então tu pensa uma dieta, é muito difícil, não que e, não aconteça, né? Uma pessoa às vezes que pesa 150 quilos, uma disciplina muito grande, muito exercício, ela pode chegar a perder, mas é raro. É raro. Então, assim, Então é muita propaganda enganosa. E o povo cai. e é aquele cai, assunto, né? Busca do imediatismo, a mesma questão da milagre, né? bariátrica. É um processo consequente, a consequência dela, por mais que você vai perder peso, mas você tem toda uma alteração no teu organismo. Você tem que mudar toda a sua dieta, porque não cabe mais o que cabia uma vez. E às vezes a pessoa, ela emagrece o físico, mas ela não emagrece o mental. A cabeça dela ainda pensa com outro corpo. Não, e é assim, né? Se você faz qualquer coisa, né? Uma bariátrica, uma dieta, se você não se conhece, você vai lá, fez a bariátrica, teu estômago lá, sei lá, cabe acho que é 50 ml, né? Dependendo, cabe 50 ml de comida. Só que tua cabeça, você não se conhece, né? Você não consegue entender que você tá nesse processo. Você vai emagrecer porque você não vai conseguir comer. Por um Mas período, Por por um né? um período. período. Por um período. Mas depois você vai voltar a engordar porque você vai Exatamente. esticar novamente o teu estômago. Então, assim, não vai adiantar de nada, né? Exatamente. E assim, ó, a bariátrica, ela é uma cirurgia que todo mundo considera um milagre, tipo assim, a milagrosa, né? Eu vou fazer bariátrica e eu vou emagrecer. Só que não é bem assim. Tipo, eu atendo muito paciente bariátrico e não é fácil. Primeiro porque tu tem que ter todo um processo antes. Tu tem que fazer muita terapia, né? Pra tu ser até aprovado pra fazer. E depois, durante todo o processo, também tem que fazer muita terapia porque tu precisa.
tudo mudou. Tu tinha uma cabeça, uma mentalidade de que tu comia muito durante o dia e de repente é nada, né? Golinhos de água em copinhos de 50 ml de café. Então, tu passa de um dia para o outro a se alimentar assim. E o reganho é muito grande. Então, se a pessoa não se cuida, não faz terapia, não faz exercício, e no primeiro ano, que tem uma fase que chama lua de mel, né, da bariátrica. Então, o primeiro ano é maravilhoso, tu tem uma perda rápida, uma perda boa, tu se cuida um pouco, tu já perde. Só que depois disso, teu estômago ele vai voltando. Tu forçar um pouquinho mais, cabe a comida. E aí ele vai dilatando de novo, ele vai laceando de novo, aumentando o tamanho dele. E aí tu começa a ganhar peso. Então, tu pode voltar a ter todo o peso de antes da cirurgia. E assim, né? Porque a pessoa, eu falo, ela passou por um processo sem adaptar a mente, né? Sem cuidar da saúde mental. Então não adianta. Eu falo, enquanto você não cuidar da tua, da tua saúde mental, tu pode fazer qualquer coisa que não vai resolver, né? Então é o pensar, né? É o pensar, não é nem só pensar magro, né? Pensar consciente. Então, quando a gente pensa consciente o que a gente está fazendo, a gente consegue prevenir muitas coisas, né? E nisso da bariátrica também, por ser uma cirurgia, a gente sabe que afeta a saúde, afeta o corpo, no todo vem todas as consequências e algumas elas são permanentes, elas não somem, né? Não é algo que Exatamente. foi por aquele momento. Mas daí também vem aquela questão da automedicação, os remédios milagrosos para a saúde que são utilizados como consequência do emagrecimento. Então a gente vê que eles muitas vezes são usados mais para um emagrecimento do que realmente para uma questão que você precisa de saúde. Ou para um caso que seria só da pessoa desenvolver essa disciplina, ter esse hábito, mas não, ela prefere cortar caminho. Vou, Exatamente. vou tomar essa medicação, não vamos citar nomes, Uhum. mas vou tomar essa medicação porque vou perder mais rápido, não vou ter apetite, mas daí não fez um acompanhamento médico, realmente Nem foi sabia se podia tomar, né? não Começa faz por nenhum aí. exame para saber se realmente como é que tá teu organismo, vou aguentar, né? Daí começa a ter um monte de defeito, ou às vezes até emagrece, mas depois de um tempo atingir meu corpo, mas porque ela não teve o hábito, ela volta pior, às vezes volta com problema de saúde, volta com transtorno, alguma crise que começa a ter, ou até quadros de depressão, porque a gente não sabe porque é uma coisa hormonal, então Exato. mexe, né? Eu falo assim que as pessoas têm que ter a consciência o seguinte, né? E falo que quando, até que ponto eu consigo tratar em casa, né? Que é, por exemplo, eu tenho uma dor de cabeça. Beleza, eu vou lá e tomo um analgésico. Passou a dor de cabeça. Amanhã eu tenho uma dor de cabeça de novo. Vou lá e tomo um analgésico. Passou de novo. Se eu faço isso durante 30 dias, você vai procurar um médico, né? Você vai procurar ajuda médica, você vai procurar o porquê da dor de cabeça. Agora, emagrecimento, saúde mental, o que as pessoas querem fazer? Estético, receitas Receitas mágicas. mágicas de passar alguma coisinha. Hum. E assim, né? E a pessoa não vai procurar a causa, né? Então, assim, ai, quer só tratar o superficial, né? Não vai tratar, não vai adiantar, porque você não está tratando a causa, você está tratando só apagando incêndio, apagando incêndio, Exatamente. apagando incêndio. A pessoa ela quer ser emagrecida, ela não quer emagrecer, né? Exatamente, Então né? ela toma um remédio e aí depois ela vai lá, ou não deu certo o remédio, ganhou de novo, e ela vai e faz a lipo, né? Que daí ela tira aquela gordura do abdômen que incomodava mais e depois continua comendo e ganha peso de novo, daí ela não ganha tanto ali naquela região, mas ela ganha no resto, aí fica uma coisa toda desproporcional, Daí né? começa nesse vício do procedimento estético, vou, e vira Cirurgia uma atrás de bola de cirurgia. neve e, consequentemente, começa problemas de saúde e vira um ciclo sem fim, Tá. né? É um assunto, são assuntos longos, são assuntos muito bons, né? Mas adorei muito o nosso papo e espero receber vocês novamente para a gente falar novamente sobre novos assuntos, porque são coisas que sempre estão em alta, sempre tem novidade, sempre tem Uhum. informação, que isso é um dos intuitos do podcast, é repassar conhecimento com profissionais. Não vamos trabalhar com achismos, não vamos trabalhar com receitas mágicas, nem Uhum. prescrições milagrosas, né? Mas fazer com que as pessoas entendam que muitas vezes o processo que você está passando hoje tá tudo bem ser mais demorado, porque a tua largada é diferente da minha e assim vai, tu tem um organismo, às vezes a pessoa tem um problema de saúde que ela nem sabe, porque ela nunca foi num médico. Então, assim, entender o processo. Já tentei de tudo, não deu certo. Tenta procurar um profissional já do comecinho, assim, já vai te ajudar. Tenta, né, se identificar, porque também é um outro fator. Se tu não se identifica com o profissional com quem você está trabalhando, se você não confia, se você não acredita no que ele diz, você só está perdendo o teu tempo e o profissional também, porque ele vai ficar naquela, ai, mas eu não gosto do que ele me passa, vou fazer diferente. Então, vamos respeitar o processo, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado muito desse episódio. Eu adorei assuntos que a gente ficaria mais horas e horas
falando a respeito, tá? Então, meninas, me diz ali como é que o pessoal pode fazer para encontrar vocês nas redes sociais, conhecer um pouquinho mais dos seus trabalhos. Eles, se quiser começar. Posso sim. Eu digo que esses assuntos aqui, né, alimentação saudável, espiritualidade, teria assunto para um dia inteiro, né? Então, assim, eu falo que a gente tem que cuidar muito questão de polêmicas, né? Porque aqui o intuito é trazer informação, mas se vocês quiserem mais informações sobre a parte espiritual e sistêmica, vocês podem acessar o meu Instagram, que é @ElisângelaReisF, Elisângela com Z, tá? E lá eu trago bastante coisa sobre a visão sistêmica, sobre a espiritualidade. Então, hoje eu atendo com algumas técnicas espirituais, como a apometria. Também trabalho com a parte de constelação familiar. Então, quem quiser saber mais, se aprofundar mais, principalmente nessa questão do autoconhecimento. Então, assim, isso é uma tecla que eu bato bastante nos acompanhamentos terapêuticos. Também tem um curso que é o autoconhecimento não é para todo mundo. Então, nem todo mundo está pronto para isso. Então, se vocês quiserem acessar lá, podem acessar pelo Instagram, que tem todas as informações lá. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação. Simone, pode ser? Então, se vocês quiserem me encontrar, pode ser pelo meu Instagram, Simone C. Mocelin. Lá também tem o link já para fazer o agendamento direto. Tem também conteúdo lá. Ainda não tem um currículo tão grande assim quanto a ele, de produtos para venda, mas em breve sim, aguardem. E foi um prazer fazer parte desse podcast, adorei. Adorei conhecer ele também, que eu não conhecia. verdade, prazer, Tô igualmente. muito legal. feliz. Eu já conheci as duas, então Foi muito são- bom, muito obrigado por apresentar. apresentar pessoas. Então, pessoal, vocês me encontram sempre aqui no canal, às 19h19. Um recadinho que a partir do dia 9 de abril, nós vamos ter os programas, os episódios sempre na quinta-feira, mas vamos seguir nos mesmos horários, tá bom? E muito obrigada à nossa audiência por terem assistido. Espero vocês novamente. E um muito obrigada e um beijo a todos. Beijo!